autor relata sua experiência no movimento de educação popular nos meados do século XX no Brasil. A obra informa não só sobre temas de abrangência geral, como mito e realidade, mas também sobre assuntos específicos. Alcançadas pela escritura. Fernando Pessoa, Guimarães Rosa. O conto Um Apólogo, de Machado de Assis, acontece exatamente aqui, em um quarto de costura. A conversa flui entre 3 seres inanimados, uma agulha, uma linha e um alfinete. No Quarta Capa de hoje, nós vamos desbravar o conto através do livro Um Apólogo, de Machado de Assis, em 6 vozes, e mostrar os desafios da tradução literária. Vamos também relembrar a escrita do autor e mostrar a crítica que ele retrata no conto à sociedade do século XIX. Era-se uma vez uma gurra que lhe dijo... Imagina ouvir Machado de Assis assim, Auch die Leibwächter fahren vor dem Kaiser. em alemão, espanhol, francês. En attendant d'aller dans le panier de la femme de charge. Diferente, né? Mas a tradução é uma chance de levar o autor a vários pontos do mundo. Fiquei pensando na situação da literatura brasileira no plano internacional. Ela é muito pouco conhecida, muito pouco. Não é como a literatura inglesa, alemã, francesa, cujos vultos principais todo mundo conhece. E os brasileiros não. Por quê? Culpa da língua portuguesa, que é um cemitério. Escreveu em português, você fica sendo conhecido no âmbito restrito da língua portuguesa, mas muito pouco lá fora. Ela é pouco traduzida. Então, pensando nisso, eu resolvi publicar aquela velha tradução do conto A Agulha e a Linha que eu tinha reencontrado. E, ao mesmo tempo, me veio a ideia, por que então não divulgá-la em outros países através de traduções para outras línguas? Escrito em 1885, o conto, que inicialmente se chamava A Agulha e a Linha, ganhou um novo título, Um Apólogo, por reunir as características deste tipo de narrativa que dá vida a seres inanimados e sempre traz um ensinamento ao final. E para soltar a imaginação e realmente entrar no conto de Machado de Assis, podemos imaginá-lo acontecendo aqui, como uma peça de teatro. As personagens, que embora não sejam humanas, são personagens do conto. A agulha, uma agulha e um pedaço de linha. Né? Tem personagens. A ação tem, porque você tem lá a discussão entre elas, a chegada da costureira, a prova do vestido, quer dizer, há uma ação dentro do conto. Né? Então, personagem, ação e diálogos. E os diálogos do Machado no conto são muito bons. Às vezes muito irônicos, às vezes meio agressivos, mas eles são, antes de tudo, muito vivos. Então, eu achei que eu tinha ali elementos para tratar o conto como se ele fosse uma peça de teatro. O conto, que também é retratado no filme de Humberto Mauro, se passa na casa de uma baronesa que recebe uma costureira para fazer um novo vestido. É quando a vaidosa agulha inicia uma conversa com a ponderada linha. Por que está você com este ar, toda cheia de si, toda enrolada para fingir que vale alguma coisa neste mundo? Deixe-me, senhora. Que a deixe? Que a deixe por quê? Porque lhe digo que está com um ar insuportável? Repito que sim e falarei sempre que me der na cabeça. Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, é agulha. Agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu ar? Cada qual tem o ar que Deus lhe deu. Que importa com sua vida e deixa dos outros? Na verdade, a agulha e a linha são as protagonistas do conto. Elas é que são as figuras centrais do conto. Né? E é uma disputa feminina. É uma disputa absolutamente feminina, essa é uma picuinha, né? As picuinhas femininas da agulha alfinetando, né? A linha e a linha bancando a superior e tal, mas se sentindo, né? Ameaçada ali por aquela fala da agulha, né? Resistindo às provocações da agulha, a linha permanecia dedicada ao trabalho, até que a noite do tão esperado baile chegou,
Com isso, o grande momento da linha também. Ora agora, quem é que vai ao baile no corpo da baronesa, fazendo parte do vestido de elegância? Quem é que vai dançar com ministros e diplomatas, enquanto você volta para a caixinha da costureira? Traduzir textos literários requer uma atenção especial. A intenção do autor deve ser fielmente retratada. Traduzir, por exemplo, um documento é muito mais simples, porque você não tem um espaço, digamos, de criatividade, não é isso? Você tem que se ater ao conteúdo do documento. Aliás, você não pode se desviar nenhuma vírgula. Então, traduzir um texto literário, como foi esse, foi um grande desafio que eu aceitei porque acho que gosto de desafios. Há um grau de criação no ato de traduzir que é inevitável. E ao criar, você trai, de alguma maneira, o sentido original, né? E uma obra de Machado se torna difícil por isso, porque há várias nuances. Você tem que se debruçar sobre o texto e tentar entender os sentidos mais importantes que estão ali subtendidos, né? Estudar outras línguas requer muita dedicação e aliar o estudo da técnica à literatura pode ser uma ótima forma de desenvolver uma habilidade criativa, essencial para realmente pensar uma nova linguagem no cotidiano. Alguns alunos gostam de aprender traduzindo, certo? Pessoalmente, eu acho que é um caminho mais longo, porque cada vez que você traduz, você volta para a sua língua, encerra-se no sistema da sua língua e fica mais difícil você partir para o outro sistema. Então, acho que mostrar a correspondência facilita a essa pessoa que quer aprender a outra língua mudar de sistema. É como se você fosse viajar. Então, você não pode levar tudo, né, na sua mala. Você precisa escolher o que você vai levar. Então, essa correspondência estrutural, eu creio que ela deva ser apontada. Quando você traduz uma obra dessa para outra língua, possivelmente você mostre, através da outra língua, né, principalmente aqueles que são seduzidos pelo inglês, né, vão ler esse texto em inglês, mas que texto fantástico esse, né? É um texto originalmente brasileiro, né? Então, talvez, eu acho que sim, eu acho que pode incentivar a leitura de textos brasileiros através de traduções para outras línguas, né? Conhecer a escrita de Machado de Assis é ter acesso à riqueza cultural de uma narrativa única, uma prosa cheia de sensibilidade. Na época em que Machado escreveu sua obra, nós estamos assim, em pleno realismo, naturalismo, que é uma fase da literatura que se volta muito para as mazelas sociais. Há uma sensibilidade do autor para enxergar com uma sutileza absurda, uma sutileza invejável, né? Aquilo que o ser humano tem de negativo, como a inveja, né? O despeito, a ambição, né? A hipocrisia. Isso tudo aparece na obra dele com uma força muito grande. Como todo apólogo deve ser, a história termina com um ensinamento. O conceito de moralista, na língua comum, na língua cotidiana que nós todos usamos, é até muito negativo. É uma pessoa que vive para dar conselho aos outros, moralista, dar lição de moral. Mas na literatura não é esse o conceito de moralista, não. O conceito de moralista na literatura é muito diferente. É aquele que é capaz de analisar a psicologia de um personagem. É como se, frequentemente, nós fôssemos, ou algumas pessoas fossem passadas para trás, por um que é mais esperto, um que sabe usar mais, né, às vezes da bajulação, ou do que seja, né, para conseguir um cargo que o outro próprio abriu para ela, né? Então, Machado nunca deixa de ter essa alfinetada, né? Essa coisa que é típica dele, essa ironia, né? Em que ele vê um lado não muito nobre do ser humano. E é na voz do alfinete e de um professor de melancolia que a lição é mostrada. Anda, aprende, tola. Cansa-se em abrir caminho para ela e ela é quem vai gozar da vida, enquanto aí ficas na caixinha de costura. Faze como eu, que não abro caminho para ninguém. Onde me espetam, fico
Contei esta história a um professor de melancolia que me disse, abanando a cabeça: também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária. O Quarta Capa fica por aqui, mas o livro organizado pela pesquisadora Ângela Vaz e outros contos de Machado de Assis podem ser encontrados em diversas livrarias e bibliotecas pelo Brasil. Até o próximo programa, com livros, literatura e muito mais Quarta Capa para você. Tchau! A autor de gêneros como a tragédia, a comédia, a épica, a lírica, meados do século conto e a XX no fábula. Brasil. A obra informa não só sobre temas de abrangência geral, como mito e realidade, mas também sobre assuntos específicos. Alcançadas pela escritura. Fernando Pessoa, Guimarães Rosa.